Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão bem interessante. Para que serve de verdade a sociologia? Muita gente pensa nela como uma espécie de ciência do controle, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, é muito mais uma forma poderosa de pensar. Uma que pode literalmente virar do avesso o jeito como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. Pensa bem, a gente vive em sociedade todo o santo dia. Mas será que a gente entende mesmo como ela funciona? Ou será que a gente está só no piloto automático, sabe? Seguindo as rotinas, sem nem perceber as correntes invisíveis que estão moldando a nossa vida? É exatamente essa a pulga que a sociologia coloca atrás da nossa orelha. Ok, então a melhor maneira de encarar a sociologia é pensar nela como um guia. Mas não um guia para um lugar exótico, sabe? Pelo contrário, é um guia para um território que a gente acha que conhece de cor e salteado. O nosso próprio mundo social. Imagina assim, é como fazer um tour pela sua própria cidade com um guia super experiente. Ele não vai só te mostrar os monumentos que todo mundo já conhece, não. Ele vai apontar para detalhes escondidos numa esquina, para padrões na forma como as pessoas andam, para conexões que a gente nunca teria feito por conta própria. É isso que a sociologia faz. Ela revela o que estava escondido, mas bem debaixo do nosso nariz. E aqui a gente entra numa tensão bem interessante. De um lado, tem o que a gente chama de conhecimento tácito. Sabe aquele conhecimento que a gente nem sabe que tem? Tipo, a distância certa para ficar de alguém numa conversa, ou como se comportar num elevador, é o nosso piloto automático social. Mas, do outro lado, a sociologia nos dá o entendimento relacional, que é a habilidade de enxergar como essa coisinha, essa ação pequena, está na verdade conectada a uma rede gigante de regras, de significados, de cultura. Então é exatamente porque a sociologia mostra essas redes invisíveis que nasce um engano muito comum. A ideia de que, se a gente consegue ver como a sociedade funciona, então a gente também consegue controlar, certo? Bom, é esse mito da sociologia como um manual de controle que a gente vai desmontar agora. Pois é, existe uma expectativa gigante de que a sociologia entregue uma receita de bolo. Sabe? Um manual de instruções para consertar a sociedade, como se ela fosse uma máquina quebrada. As pessoas querem respostas prontas, ferramentas para manipular as coisas e conseguir o que querem. Isso não é papo abstrato, não. As cobranças são bem concretas, olha só. Gerentes querem saber como fazer os funcionários produzirem mais. A polícia quer a fórmula para dispersar uma multidão sem problemas. Empresas querem a mágica para seduzir os clientes. E os políticos, claro, querem o segredo para serem eleitos. Percebe? Todas essas demandas têm a mesma raiz: usar o conhecimento para controlar os outros. Bom, e a própria sociologia, debaixo dessa pressão toda, teve que se virar. Ela acabou desenvolvendo diferentes respostas ao longo da história. Basicamente, a gente pode identificar três caminhos, três estratégias principais. Vamos ver então esses três caminhos. O primeiro, a replicação, foi a tentativa do Émile Durkheim de fazer a sociologia ser científica como a física ou a biologia. A ideia era tratar os fenómenos sociais, tipo o crime, como coisas que a gente pode medir e analisar objetivamente. Já o segundo caminho, a reflexão, com o Max Weber, muda completamente o foco. Para ele não bastava medir, era preciso compreender o sentido que as pessoas dão às suas próprias ações. E por último, a aplicação, que foi muito forte nos Estados Unidos, era mais pragmática. Vamos usar a sociologia para resolver problemas práticos do dia a dia e mostrar que ela serve para alguma coisa. Ok, mas o ponto central de toda essa história é o seguinte: o verdadeiro valor da sociologia não está em dar ferramentas de controle. Não mesmo. Está em conquistar uma coisa muito mais profunda: a compreensão. E a chave para isso é um conceito do Max Weber chamado Verstehen. E olha, isso não é só ter empatia, tá? É um esforço de verdade, um esforço disciplinado para entender as motivações do outro, para se colocar no lugar dele. É trocar a pergunta. Em vez de perguntar, nossa, por que aquele povo faz isso? A sociologia weberiana pergunta, que sentido isso faz para eles? É uma virada de chave gigantesca. Deixa de tratar as pessoas como objetos de estudo e passa a vê-las como, como pessoas, com intenções que a gente precisa entender. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente aquela visão de controle. A ideia de que o sociólogo é um tipo de faxineiro social que tem que expulsar o caos e criar ordem. É ver a sociedade como uma bagunça que precisa ser arrumada, ser controlada, é o exato oposto daquela ideia de Verstehen, de compreensão. Essa imagem do turbilhão é uma metáfora perfeita. Pensa só, a vida social não é uma coisa parada, estática. É um fluxo constante, um turbilhão. A beleza, a forma,
Tudo só existe porque está em movimento, alimentado por milhões de interações o tempo todo. Se a gente tentasse congelar esse turbilhão para estudar ou para controlar, a gente simplesmente mataria ele. Acabaria com a dinâmica que dá vida à coisa toda. Então fica bem claro, né? O objetivo não é construir uma barragem para parar o rio, é entender a dinâmica do fluxo. A sociologia, na sua melhor versão, não vende a ilusão do controle. O que ela oferece é algo muito mais útil, um mapa dinâmico para a gente conseguir navegar nesse mundo que não para de mudar. Tá, mas aí fica a pergunta. Se a sociologia não serve para controlar, qual é a vantagem, então? Para que ela serve? A resposta, na verdade, é algo muito mais valioso. Ela nos dá uma compreensão que abre caminho para a liberdade. E, principalmente, para uma forma melhor da gente viver junto. E aqui a gente chega no ponto principal. O grande serviço que a sociologia pode prestar não é dar poder para alguns manipularem os outros, de jeito nenhum. É dar para todo mundo as ferramentas para a gente se entender mutuamente. E a compreensão mútua, bom, ela é a base da tolerância. E isso é uma construção, é um passo a passo. Olha só como funciona. O pensamento sociológico ajuda a gente a trocar experiências. Essa troca gera compreensão mútua. A compreensão mútua leva à tolerância. E a tolerância? Bem, a tolerância é a condição número 1 para que a liberdade de todo mundo possa existir ao mesmo tempo. Sem ela, não existe liberdade de verdade. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente começar a usar essa lente da compreensão mútua no nosso dia a dia, como é que isso muda o jeito como a gente se vê, como a gente vê os outros e como a gente vê o mundo que no fim das contas estamos todos construindo juntos? É aí, nessa pergunta, que mora o verdadeiro poder do pensamento sociológico.